Olá, o meu nome é Nilson Amorim, eu sou historiador e aqui no canal David Santos Menorá nós estaremos sempre publicando vídeos sobre a história da Bíblia e nós contamos com a presença de todos vocês. Um forte abraço. Hoje, o nosso tema é sobre a divisão do reino de Israel. Antes de falar um pouco sobre a divisão dos reinos, nós vamos reportar um pouco ao rei Davi. Davi foi um rei muito próspero e aprovado por Deus. Seu principal papel como governante de Israel foi a unificação dos reinos. Davi conseguiu unificar as tribos e, na sua unificação dessas tribos, fortaleceu o reino de Israel. Davi também havia angariado 37 valentes, cada um mais habilidoso do que o outro, 37 generais, e com esses 37 generais, Davi venceu muitas batalhas e fortificou o reino de Israel. Ganhou credibilidade como um monarca extremamente forte, e um monarca também muito aprovado por Deus. Agora, Davi tinha um grande sonho. Um dos sonhos que Davi tinha era construir um templo para guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era algo extremamente sagrado ao povo judeu durante aquele período e é claro que até os dias de hoje também. Mas o que tinha dentro desta Arca da Aliança? Dentro desta Arca da Aliança tinha 3 importantes artefatos que o povo judeu tinha um grande respeito, que era nada mais do que a prova de 3 grandes milagres. Na Arca da Aliança tinha o pote, que continha o maná, Na Arca da Aliança também tinha esse terceiro artefato, que era a vara de Arão que havia florescido, E o terceiro artefato, que era as tábuas, das leis de Moisés, que foram também colocadas lá dentro dessa Arca da Aliança. Então Davi tinha uma responsabilidade e um desejo também muito grande de construir um templo para guardar esta Arca da Aliança. Infelizmente, Davi foi impedido de construir o templo para guardar a Arca da Aliança pelo próprio Deus. Haja visto que Davi foi um rei extremamente guerreiro e sobre a sua mão muito sangue foi derramado. Por consequência disso, o próprio Deus o impediu de construir o templo. No entanto, quando Davi estava velho, já perto de sua morte, Davi entrega a responsabilidade da construção do templo para o seu filho Salomão. E a Bíblia fala que Davi entrega o desenho arquitetônico para o seu filho Salomão, para que ele construísse esse templo. Muito bem, quando Davi morre e Salomão senta no trono para governar Israel, a primeira coisa que Salomão faz é realmente a construção do templo para guardar a Arca da Aliança. Só que tem um problema. Salomão não somente constrói o templo, ele foi um rei que quis ousar. E através dessa ousadia, Salomão finda aí caindo em transgressão. Porque Davi não só constrói o templo, mas também constrói um palácio real, e diz a Bíblia Sagrada que o palácio real era tão luxuoso a ponto de que os umbrais das portas do palácio que Salomão havia construído eram tudo de ouro maciço. No entanto, também há algumas transgressões do rei Davi, seu casamento com a filha do rei do Egito, por exemplo, do faraó do Egito, e o seu relacionamento com inúmeras mulheres que não eram mulheres hebreias, que eram mulheres de outras nações. E por consequência disso, a Bíblia diz que Deus, Javé, aí vai se distanciar de Salomão e coloca aí sobre o seu jugo, sobre as suas costas, o seu declínio lá na frente. Então, Salomão vai pagar essas suas inúmeras transgressões praticado por uma série de erros
né? Série de problemas que ele vai causando e que Deus vai dar aí uma sentença ao seu governo de que lá na frente ele será dividido, né? E aí, depois dessa divisão, vai chegar aí o caos na região de Israel. O certo é que Salomão, quando morre, o seu filho Roboão vai assumir o trono e vai surgir duas figuras aí importantes durante esse período. A primeira, a figura de Jeroboão, que era filho de Nebate, um grande levita respeitado durante aquele período, né? E durante o reinado de Salomão, voltando um pouco durante o período de Salomão, Salomão vai colocar Roboão, vai colocar Jeroboão, percebendo que Jeroboão era um jovem extremamente talentoso, um jovem extremamente inteligente e bem laborioso, principalmente na questão das construções, de edificações de cidades, de construções de muro, e Salomão vai passar a responsabilidade a Jeroboão, o filho de Nebate. E esse jovem vai se destacar na região de Israel, como também, inclusive, crítico de Salomão, por ele ter deixado aí uma grande dívida em Israel, né? Por ter construído palácios, construído templos de edificação de outros deuses estranhos, que não eram o Deus do povo hebreu. E aí, Jeroboão vai criticar o reinado de Salomão, justamente porque Salomão vai aumentar aí os tributos, né, para o povo judeu pagar por conta dessa grande despesa causada por essas inúmeras construções dele. Mas por enquanto Salomão não vai perseguir Jeroboão, né? A perseguição só vai acontecer quando Jeroboão vai ter um encontro com um profeta chamado Aias, que é um grande profeta, extremamente respeitado, e que ele vai profetizar pegando o manto de Jeroboão, cortando ele em 12 partes, pegando 10 pedaços e dando para Jeroboão, e profetizando para Jeroboão, dizendo para ele que ele iria liderar aí 10 tribos com a permissão do próprio Deus. Isso lá na frente vai acontecer, né? Porque Salomão vai chegar nos ouvidos de Salomão essa profecia do profeta Aias, e aí Salomão vai perseguir Jeroboão, a ponto de Jeroboão pedir exílio no Egito, né? E esperar no Egito até a morte de Salomão, né? Quando Jeroboão sabe que Salomão morreu e que seu filho Roboão assume o trono em Israel, ele volta numa tentativa de negociar, né? E fazer com que Roboão diminua os tributos ao povo de Israel, né? Esse pedido de Jeroboão para com Roboão é negado, né? Porque Roboão deixa de aceitar os conselhos dos anciães para aceitar os conselhos dos mancebos, que os mancebos vão aconselhar o Roboão a dizer aquela célebre frase, né? Que diga para Jeroboão que o seu dedo mínimo, né, é mais grosso do que o lombo do seu pai, né? Querendo dizer assim que não vai atender o pedido de Jeroboão. Assim, o reino de Israel é dividido, 10 tribos seguem, né, a ideia de Jeroboão, certo? E as outras 2 tribos ficam para Roboão, né? Porque o profeta Aias, quando prega, né, para Jeroboão, ele diz que as 2 tribos têm que ficar, né, na linhagem do rei Davi, para que nunca a lâmpada de Israel seja apagada, né? Essa foi a profecia do profeta Aias, né? Mas o problema é que quando o reino é dividido, né, gera uma grande falta. Por quê? Porque o exército é dividido, o povo é dividido, não é? E aí se cumpre o que está escrito lá no Provérbios, né? Que diz que um reino dividido não poderá se subsistir, né? Você vê que durante o período em que Roma também foi um reino unificado, era um reino extremamente forte, mas na medida em que aconteceu a divisão dos reinos romanos, como um triunvirato, ou seja, Roma sendo governado por 3 generais, e aí Roma começa a entrar em declínio, né? É uma prova do que o livro de Provérbios está falando a realidade, né? Que um reino dividido não poderá se subsistir. Assim, com o reino dividido, Israel vai perder muitas batalhas,
vai ser aí invadido por grandes impérios, grandes reinos, não é? E sofrendo muitos problemas que até os dias de hoje assola o povo de Israel. Então, esse é o nosso tema. Um forte abraço. Espero vocês no próximo tema, que a gente vai abordar um tema extremamente interessante e nós contamos também com a participação de todos vocês. Muito obrigado a todos.